Você já ouviu falar de Silvio Berlusconi? O homem que parecia inatingível. Dono de canais de TV, jornais, editoras, empresas de construção, bancos e até de um dos clubes mais famosos do mundo, o Milan. Um bilionário que se tornou político. Um político que se tornou símbolo. E um símbolo que acabou se transformando em vergonha nacional. Mas a história de Berlusconi não é apenas sobre poder e escândalo. É sobre um império erguido na imagem e destruído pela ambição. Um conto real de como o entretenimento, a mídia e a política se misturaram até que a fronteira entre a verdade e a ilusão desapareceu. Tudo começou nos anos 1970, quando um jovem empresário de Milão, visionário e carismático, percebeu algo que poucos enxergavam: o poder das telas. Enquanto a Itália se reconstruía após anos de crise, Berlusconi fundava sua empresa de construção civil, a Edilnord, e logo depois criava a Fininvest, um conglomerado que se tornaria o coração do seu império midiático. Com a Mediaset, ele revolucionou a televisão italiana. Programas coloridos, apresentadoras sorridentes e um estilo leve e popular conquistaram o país. Enquanto os concorrentes apostavam em conteúdo intelectual e formal, Berlusconi entendeu o que o povo queria: entretenimento. E com isso, conquistou algo muito mais valioso do que audiência. Conquistou influência. Na década de 1990, com a Itália mergulhada em uma onda de escândalos de corrupção, o famoso Mani Pulite, ou mãos limpas, o sistema político desmoronava. E foi então que Berlusconi viu a oportunidade perfeita. "Sou o homem que vai salvar a Itália", dizia ele. Em 1994, fundou o partido Forza Itália e, com seu carisma e presença televisiva, foi eleito primeiro-ministro. Um empresário bilionário que se apresentava como um homem do povo. Mas bastaram poucos anos para o brilho se transformar em sombra. Logo surgiram as primeiras denúncias: contratos públicos suspeitos, subornos, fraudes fiscais, ligações obscuras com empresários investigados e até com a máfia siciliana. A justiça italiana começou a investigar, mas Berlusconi parecia intocável. Sempre tinha um advogado pronto, um juiz aliado, um canal de TV a seu favor. Entre 1994 e 2011, Berlusconi governou a Itália por 3 mandatos, tornando-se o líder mais duradouro da República Italiana moderna. Mas, por trás dos discursos e do glamour, acumulava mais de 30 processos judiciais. Era acusado de corrupção, falsificação de balanços, abuso de poder e envolvimento no polêmico Caso Ruby, que gerou enorme repercussão internacional. O escândalo mais famoso viria anos depois: o Caso Ruby. Em 2010, investigações revelaram que o primeiro-ministro promovia festas privadas em sua mansão, conhecidas como Bunga Bunga, que se tornaram símbolo de excessos e controvérsias. Quando a notícia veio à tona, o mundo ficou em choque. Berlusconi, que sempre usou o humor e a irreverência como arma, dizia que eram festas elegantes. Mas as escutas telefônicas, depoimentos e provas contavam outra história. O homem mais poderoso da Itália agora era visto como símbolo de decadência moral. Em 2013, após anos de batalhas judiciais, Berlusconi foi finalmente condenado por fraude fiscal no caso Mediaset, envolvendo manipulação de lucros e evasão de impostos em suas empresas de mídia. A pena foi de 4 anos de prisão, reduzida para 1 ano por causa de uma anistia, e posteriormente convertida em serviços comunitários, devido à sua idade avançada. Ele se tornou o primeiro ex-primeiro-ministro italiano condenado por um crime em definitivo. Foi também banido temporariamente do Senado, uma queda humilhante para um homem que por décadas controlou o poder com um sorriso e uma piada. Mas o mais impressionante era que Berlusconi não desaparecia. Mesmo condenado, ele voltava aos holofotes, lançava novos partidos, dava entrevistas e mantinha a imagem de vítima. "Sou perseguido por juízes comunistas", dizia, e uma parte do povo acreditava. Essa mistura entre drama e espetáculo definia sua trajetória.
Berlusconi não era apenas um político, era um personagem. Usava a televisão para criar um mito sobre si mesmo. O homem de sucesso, o empresário amigo do povo, o líder alegre que trazia leveza à política. Mas o tempo cobrou caro. A Itália, mergulhada em crise econômica e desemprego, começou a se cansar das promessas e das piadas. Em 2011, com a pressão da União Europeia e dos mercados internacionais, Berlusconi foi forçado a renunciar. As imagens de sua saída do Palácio Chigi, sob vaias e aplausos, simbolizaram o fim de uma era. Por trás das câmeras, seu império também desmoronava. As ações da Mediaset caíam, aliados o abandonavam, e os escândalos se acumulavam. Jornais do mundo inteiro estampavam manchetes: o império e a vergonha da Itália. Mas o que tornava essa história tão marcante não eram apenas os crimes, e sim a dualidade. Berlusconi era amado e odiado ao mesmo tempo. Era o homem que modernizou a TV italiana, mas também o que banalizou a política. Era o símbolo da Itália vibrante e, ao mesmo tempo, o retrato da sua corrupção. Ele acreditava que podia transformar tudo em espetáculo, inclusive a verdade. E, de certa forma, conseguiu. Durante anos, a população italiana assistiu à política como se fosse um programa de auditório. Entre risadas, piadas e escândalos, o país se habituou à ideia de que o poder era um jogo. Mas, no fim, a realidade venceu. A justiça o alcançou. E Berlusconi, o homem que controlava as telas, tornou-se prisioneiro da própria imagem. Nos últimos anos de vida, já mais velho e afastado do poder, tentou reconstruir sua reputação. Falava sobre amor, família e perdão. Mas a sombra dos escândalos nunca o deixou completamente. Em 2023, aos 86 anos, Silvio Berlusconi morreu, deixando uma Itália dividida entre o respeito e o desprezo. Alguns o chamaram de gênio do marketing político, outros de o maior símbolo da corrupção moderna. Mas todos concordam em algo. Ele mudou para sempre a forma como a política é feita. Seu legado é um espelho do nosso tempo, um tempo em que o poder e a fama se confundem, em que a imagem vale mais do que a verdade e em que um império pode ruir com um simples escândalo exposto ao público. Berlusconi acreditava que podia comprar tudo: votos, silêncio, lealdade. Mas o que ele nunca conseguiu comprar foi o perdão da história. A queda de Silvio Berlusconi não foi apenas a queda de um homem. Foi a queda de uma era. A era em que a Itália acreditou que o brilho das telas era mais forte que a ética e que o espetáculo podia substituir a verdade. Hoje, quando o mundo olha para trás e se lembra dele, não enxerga apenas o bilionário, o político ou o apresentador. Enxerga o reflexo de um sistema que confundiu poder com celebridade. Um império que parecia indestrutível, mas que ruiu diante daquilo que ele mais dominava: a exposição pública. E talvez, no fundo, essa seja a ironia mais profunda da história. O homem que criou sua própria lenda na TV acabou destruído por ela. Se você gostou dessa história e quer continuar explorando os segredos por trás dos grandes escândalos do mundo, curta o vídeo, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal. Ative o sininho para não perder o próximo episódio, porque o poder, quando mal usado, sempre deixa rastros.